Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal? Aqui mais uma vez gravando um vídeo para o canal Jim Gomes direto de Portugal. E hoje estou aqui mais uma vez com o meu irmão Sandro Gomes, né? Este cara aí grandão, que vamos estar aqui fazendo aqui uma conversa sobre os 4 anos dele em Portugal, 4 anos e alguns dias, acho eu, ou alguns meses. E ele vai estar destrinchando aí essa conversa a respeito desta vida dele aqui em Portugal. Muitas pessoas, né, chegando em Portugal no momento, estamos no verão, e vamos dar aqui esta abertura deste vídeo com estas informações todas que meu irmão vai falar aí um pouco da realidade dele, e vamos interagir o máximo possível aqui com vocês. Olá, seguidores e seguidoras do canal do Jim Gomes. É com prazer que eu estou aqui mais uma vez, né, com simplicidade e humildade para falar a minha opinião desses 4 anos de vivência minha aqui em Portugal. Os questionamentos feitos aqui dentro deste vídeo são opiniões minhas, a minha realidade. Porque a gente, quando viaja, a gente vai ver a nossa realidade. O que o amigo viveu, o que a tia viveu, o primo viveu é outra situação. Aqui eu vou colocar as minhas questões. Seja você bem-vindo e bem-vinda a essa simples conversa. Pois é, pessoal. Então, como eu disse, né, o Sandro, meu irmão, está cá em Portugal há 4 anos e... 4 anos e 5 meses, turma. 4 anos e 5 meses. 4 anos e 5 meses. E de onde é que você saiu, Sandro? Conta aí um pouco de como é que você vivia lá. Faz aí um resumo rápido, né, de como era a sua vida lá, o que te trouxe aqui a Portugal, qual o lugar que você está no momento e o que você faz. Eu tenho hoje 35 anos de idade, sou de Teixeira de Freitas, né, mas a maioria da parte do meu tempo foi, a minha sobrevivência dos meus familiares foi na zona rural, né, a zona rural no município de Caravelas, ali próximo ao município de Teixeira. E eu, com 31 anos, o meu último emprego no Brasil, né, porque eu sempre trabalhei para minha subsistência. Eu tenho uma terra até hoje, viu, turma? Às vezes a pessoa pensa que a gente chega aqui à toa, mas não. Em 2019, a minha situação financeira, estava devendo muito cartão de crédito, vou ser logo sincero. Eu tinha 3 cartões de crédito no Brasil, que há um tipo de brasileiro ou brasileira que gosta de ter 3 tipos, 4 cartões de crédito. Eu tinha 3 por questões de familiares, né? Eu tinha uma venda com minha mãe, né? Um mini boteco, uma mercearia. E eu precisava ter esses cartões para fazer compra de uma semana e outra. E depois, ao longo do tempo, a vida às vezes muda para melhor, às vezes para pior. Eu acabei enrolando o meu nome. Então a minha cabeça estava assim preocupada para pagar, digamos assim, aqueles 20 mil reais. E aí a família bondosa, que eu tenho uma família maravilhosa, né, disse assim: olha, você vai em Teixeira estudar um pouco de novo, né? Porque eu tinha uma graduação já, eu formei em 2011. Tem ainda, né, essa graduação? Eu tenho nível superior, mas eu não ando aqui arrotando que eu sou graduado, isso. Que para mim papel é papel. Você faz uma universidade, uma faculdade para servir a comunidade e nesse servir, nesse trabalho, você nutre o seu orçamento financeiro. Eu sou gestor ambiental de formação, mas no momento que estava definido esse rumo para Portugal, eu sabia que naquele momento inicial eu não atuaria nesta minha profissão, né, superior em gestão ambiental só no nome. Eu, com respeito e humildade, né, eu formei em 2011 e eu fiquei ali 8 anos procurando emprego no Brasil. Só que eu vou dizer algo que eu nunca disse aqui em um vídeo, nem para ninguém. Eu era bem tratado, eu vivia bem, nós tínhamos nosso carro, nós tínhamos nossa moto, e eu não queria ir trabalhar em São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu tive algumas propostas dessa gestão ambiental para ir trabalhar em Rio de Janeiro, só que naquele momento eu não achei necessário ir. E aí chega ali 2018 e 2019, que é esse momento que vai apertando esse orçamento, né, as minhas reservas vai acabando ali com minha mãe e meu pai, a nossa reserva financeira cai. Digamos que a gente sobrevivia com 5 mil reais e naquele período a gente estava sobrevivendo com 3 mil. Então dá uma limitada nesse meu orçamento e essa limitada me faz ir para Teixeira trabalhar, né, e estudar. Eu fui estudar de novo em 2017, estudei 17 a 18,
em 19 esse desenho começou a se fazer, que era essa viagem para vir para Portugal para pagar, digamos, esses 20 mil reais de cartões de crédito. Aí nesse período, Sandro, cortando aqui a sua conversa, nesse período que você foi estudar, né? Nesse segundo período já era outro curso, no caso, ou era o mesmo? Sim, eu vou explicar. Então, eu tenho a formação de 2011, que é a gestão ambiental. Hoje está muito calor, por isso que eu estou tomando muita água. Essa primeira formação, eu não tive a oportunidade de trabalhar na minha região. Eu falei, do que vale ter a graduação, que o povo fala, sou formado, tenho nível superior, e você não tem um emprego. Gente, garganteiro, papudo. Eu não vou fazer isso porque que eu tenho o meu papel de advogado. Não estou contra quem não vai, né? Mas eu não, eu trabalhando na roça, eu me formei em gestão ambiental, eu acharia aí, eu tenho certeza que essa graduação minha facilitou o meu entendimento de mundo. Esse sentido é válido, mas a ostentação de dizer que eu tenho graduação, pós-graduação, querendo, de certo modo, humilhar aquele indivíduo que não tem essa graduação chamada de superior, não é o meu caso. Então, eu com essa graduação não consegui trabalho. E a situação foi desenvolvendo, 2012, 13, 14, 15, 16, a minha vida foi virando uma bola de neve. E meu pai e minha mãe sempre ajudavam meus irmãos, minhas irmãs. E aí eu falei em 2017, eu vou estudar de novo. Eu fiz o vestibular em 2016 e passei. Eu comecei em 2017 a estudar Ciências da Educação em uma universidade pública, né? Nesse curso eu comecei a estagiar, só que eu ganhava muito pouco, não estava dando para pagar as dívidas. Eu estagiava em 2 lugares depois do primeiro ano de curso, recebi a proposta de trabalho e eu fui auxiliar pessoas que eles dizem, eu não gosto desse nome, alunos com deficiência, que era dislexia, TDAH, algumas, digamos, disfunções cerebral, uma limitação nessa compreensão como se diz, do saber. Então essa criança, esse menino ou menina necessitava de um acompanhamento e na sala a professora necessitava de alguém para ser um auxiliar de sala. Eu fui ser auxiliar de sala em 2018, né? Trabalhava em dois tipos de trabalho, eu era auxiliar de manhã dessas crianças com dislexia, TDAH, cuidando ali junto com a professora, uma equipe que era formada para aquilo. Eu só era o auxiliar, eu não era formado ainda, mas já estava dentro da que vocês chamam pedagogia. Só que as contas não fechavam, porque eu ganhava só 500, recebia 500 desse estágio, acho que era do outro era 300. Eu só tirava 800 e minha conta, lembrando que era 20 mil. E aí em 2019, a minha família conversou com meu irmão que mora aqui em Portugal, que é você. Eu ajudei, fiz parte desse processo desde quando ele já estava no Brasil também, né? Nós sempre, como o meu irmão disse, nós somos uma família, às vezes, muito unida. Claro que todas as famílias têm ali seus conflitos, né? Interpessoal, às vezes, né? Internos, é normal. Mas em questão de quando é para se levantar em algumas questões, se for para pegar de um lado e do outro, nós pegamos e levantamos um no outro, né? E aí o Sandro conta esse processo agora de como eu ajudei nessa vinda dele para Portugal e minha família lá no Brasil também. E em 2019, a minha família já arquitetava com o Dino esse bem, digamos, bom, se ele deve 20 mil reais em Portugal, eu sei que ele não vai trabalhar na função dele. Mas se ele quiser vir, ele vem. Eu não sabia, digamos, a mãe preocupada, né, que estava muito estressado. Eu acho que a pessoa quando deve, turma, a gente não deve glamorizar a pobreza. A gente não deve dizer que, porque mora em uma situação paupérrima, que nós somos felizes. Há momentos de felicidade. Só que o indivíduo em comunidade, quando deve, sei lá, 1.000, outros deve 10, outros deve 5, que não dá para pagar, a mente humana ela sofre uma ebulição e esse estresse vai causando uma angústia dentro desse ser humano. Ou quem está ao seu redor, né? Quem está ao redor. Às vezes você fala palavras duras, pesadas para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para sua namorada. E essas pessoas que lhe amam, né, vai escutando essa irritação. E ali eles, bom, aqui esses 20 mil, esse momento não vai passar. Porque para resolver esse problema a gente precisa de um pouco de dinheiro. Aí o meu irmão me deu uma passagem presente, né? Diz aí, Dinho. Sim, aí eu conversei com minha família, eles disseram assim, bom, conversei com o Sandro primeiro, né? Ele disse que sim, estava disposto.
a minha família disse, não, por nós também ele pode ir, porque ele era como se fosse o braço direito lá de casa, né? Porque o meu pai já faleceu, né? Que Deus o tenha. A minha mãe é idosa, já tinha vários problemas de saúde, agora com o tempo ainda mais, mas aí disseram assim, não, nós aguentamos aqui as pontas, né? Como se diz, o dito popular, e ele pode ir e depois os que estão cá vão se ajudando uns aos outros. Então organizamos a viagem, o Sandro organiza essas coisas dele lá, eu acho que pede demissão do trabalho, uma coisa assim, ou do contrato, e vem ele, isso aí é ele que sabe, ele vai contar para vocês. Eu pedi desligamento de um programa na Bahia que é chamado IEL, né, que eu trabalho com dados e conta a prova, né? Porque às vezes as pessoas vêem um vídeo na internet, por exemplo, você só vê os Estados Unidos bonito, Portugal bonito, você não vê vídeo daquela realidade. Eu pedi baixa do IEL e um programa da Universidade do Estado da Bahia chamada PIBID, que era onde eu arrecadava esses 800, né, mais ou menos ali. Pedi licença disso, tranquei meu curso, entrei no avião, dia 14 de março de 2019, sabendo que esse papel que eu tinha chamado de diploma, que muita gente ostenta aqui, não valia no nada. início não valia de nada. E desse dia para cá, eu cheguei aqui dia 17 de março, a minha vida, esse meu desenvolvimento se dá essa continuidade aqui em Portugal. É onde o Jim vai fazer algumas perguntas e da minha maneira, do meu jeito simples, né, e carinhoso, mas às vezes áspero também nas palavras, vou responder para ele e para vocês aqui. Sim, então chegando aqui em Portugal, né, organizamos toda a viagem, eu entrei com uma parte também, né, de financiamento e tal, como ele já tinha dito aí, por isso estou falando. O homem da vida, o homem não, ajudei um pouco. E ele veio, vamos dizer assim, com a cara e a coragem, mas porém com uma pessoa já está aqui em Portugal há mais de 18 anos, né? Então era a chance de dar certo, não vou dizer que é 100%, mas vamos dizer assim, uns 85%, dependendo da vontade dele, era para dar certo e tá dando certo. Chegou, graças a Deus, sabendo que não ia atuar na área dele, disse logo como era tudo aqui em Portugal, ele sabia, né? E sabe que a realidade aqui é totalmente diferente, porque nesse período eu já tinha ido no Brasil 3 vezes e nunca eles tinham emboçado assim o gosto de vir. E eu também nunca pressionei nenhum deles para vir, porque tem gente que pressiona e tal. Falei, não, o momento certo de alguém da minha família querer vir, pode ser que chegue um dia. E se não chegar é porque eles estão bem. Mas aí depois ele criou essa vontade de vir e eu recebi aqui e por isso ele começou a trabalhar, né? Primeiro organizar os documentos, não foi, Sandro? E como é que foi essa questão do documento logo quando você chegou e a visão que você teve assim de Portugal? Em si você não tem muita porque não conhece muita coisa, mas do local que você está a viver agora. Eu achei assim uma cidade muito pequena, muito parada, porque a visão minha de Portugal e da Europa, né, quando eu aprendi nos livros de história, de geografia, era uma Europa rica, uma Europa suntuosa, de luxúria, né? E de certo modo, naquele jeito os livros erraram. E ninguém corrigiu esse pensamento meu. Eu chego aqui em 2019 e eu encontro outra realidade. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu encontro um Portugal, né, vivendo o que é Portugal, aquela tranquilidade. E outro contexto, eu morava em uma cidade com quase 200 mil, hoje Teixeira de Freitas, segundo o IBGE, eu acho que tem 170 mil pessoas em 2023, e eu venho morar em uma cidade com 25. Eu morava na fazenda e toda a minha conjuntura de compra e estudar se dava em Teixeira, com essas 150 mil pessoas. E quando eu pouso aqui em Portugal, no aeroporto, e depois pego esse ônibus para fazer esse translado de Portugal a Lolé, eu venho morar em uma cidade com, em média, 25 a 30 mil pessoas, né? Aí você vai rever essa estrutura mental sua, esses pensamentos, você vai começar a vida neste Portugal. Sim. E aí como é que foi o processo de documentação? Foi rápido ou não? O que você achou? Eu preferi assim, eu sou uma pessoa, porque na sociedade, eu vou dizer logo, tem gente racista, tem gente que não gosta de negro, eu sou um homem negro, né? Um rapaz, o outro me chama de menino, eu sou o Sandrinho, eu sou um rapaz negro, então eu não devo nada em jurisdição nenhuma. Em qualquer país que puxar meu nome completo, ou em qualquer delegacia de polícia, ou em qualquer corte tribunal, o Sandro Gomes vai estar 100% legal.
Então eu falei, o que eu quero em Portugal? Eu vou trabalhar com honestidade. Eu vou chegar neste país, eu não quero dizer que eu estou negando trabalhar em restauração, de ajudante pedreiro, ou de pintura, ou de varrer rua, porque tem dessas pessoas que caem em Portugal, né, com seu diploma, com seus pomposos, parecendo um pavão, e ele não está sujeito a mudar essa mentalidade dele, né? Eu vou pular aqui um pouco. Eu trabalhei aqui, ó, com médico, vendedora, com engenheiro civil, engenheiro agrônomo, todos meus colegas carregando caixa em venda, ajudando a pegar peso. Então eu fui logo, eu falei, bom, eu quero ficar legal, eu sou um cidadão honesto, eu não quero ilegalidade. Para isso eu tenho que começar a engatilhar. Falei, vou para a temporária, seja lá que bomba jogar para cima de mim, eu vou encarar o emprego na temporária. Então fui na temporária, falei que eu estava disposto a trabalhar. Depois de 20 dias em Portugal, eu fui numa empresa temporária, né, dei meu nome, fiz o currículo e com mais ou menos depois de fazer aquele cadastro, depois de uns 15 ou 18 dias, essa empresa me chamou. E o que me chamou a atenção lá no currículo da empresa, que pedia esse funcionário, dizia que tinha uma pessoa a ser robusto. Eu falei, eu tô gordo, hoje eu não sou. Falei, lá vem bomba. Aí a empresa temporária, naquele tempo, né, essa empresa tirou o meu NIF e fez a inscrição social. Eu com isso trabalhei 2 meses logo, trabalhei, acho que foi março, abril, trabalhei abril, e maio e junho, e fuçando na internet, né, me imiscuí dentro da internet, do YouTube mesmo, e aprendi eu mesmo a dar entrada no meu processo. Eu não paguei um euro, né, R$1. Uhum, sim. E eu trabalhei 3 meses, que foi... Eu cheguei em fevereiro, eu trabalhei março, abril, maio, né? E já dei entrada na minha manifestação. Certo. Alimentei o sistema e dei entrada. Mas quem tirou meu NIF, naquele tempo, quem tirou a segurança social foi a temporária. Hoje em dia, graças a Deus, quando chega, tem aí novos sistemas de legalização, né? Não vamos entrar aqui em detalhes agora, no momento. Mas nós aqui em casa costumamos nós mesmos fazer os nossos próprios documentos, né? Não pagamos assim assessoria. Não somos contra já quem pague também, tá certo? Não paguei porque eu não tinha dinheiro. Tem gente que paga, né? Pra tirar NIF e tudo e pra mastigar. É tipo mastigar água, assim, ó. Sim. E aí o Sandro contando todo esse processo de chegada de documentação. Claro que hoje em dia pode ser que está muito mais fácil. Mas aí foi o primeiro passo que ele deu, né? Para ingressar nessa empresa temporária. E que hoje ele está lá nesse grupo. Que graças a Deus está efetivo, né? Lembrar, seguidores, que nós estamos aqui em 2019. Você deve regressar nesse seu tempo, nessa reflexão e ver o tanto que o Sandro caminhou, tanto que o tempo passou, esse processo, essa consequência de saúde mundial. Eu vivi tudo isso em Portugal, é verdade. Aqui 2 anos, indo para o trabalho com a licença, que a polícia lhe dava uma licença, uma empresa, para você ir para o trabalho, né? E eu passei esse processo aqui. Outra questão, se eu fosse um gandaieiro, eu vou dizer essa palavra aqui, um festeiro, uma pessoa que curtia muito, a minha pressão psicológica, que você deve preparar seu psicológico. Sandro, o que eu devo fazer para ir para Portugal? Primeiro, você, se puder, paga uma consulta num terapeuta ou em algo que você estabilize sua mente. Depois é o planejamento. Então, eu fiquei 2 anos aqui no trabalhar, né? Eu estava já nessa empresa, a empresa, graças a Deus, só me mandou para casa 5 meses, chegou a esse processo de saúde, que todo mundo teve que tomar vacina, outros não tomaram, mas eu fiquei em casa 6 meses recebendo 350 euros. Eu caçava emprego, mas não achava, porque o processo de saúde travou o mundo todo, o mundo todo estava parando, né? E para cuidar do ser humano, para contar com vida, você necessitava respeitar essas diretrizes de saúde em Portugal e do mundo. Eu não podia viajar, o meu pai morreu, eu não pude ir porque eu também não tinha documento naquele tempo. Foi uma situação muito complicada e hoje, vem agora para 2023, eu continuo na mesma empresa, só que hoje eu sou efetivo. Sim. E aí, dessa empresa temporária, né, você se tornou efetivo. E o que você diz a respeito do campo de trabalho aqui em Portugal no momento? Para quem está querendo vir, essa questão é direcionada para quem está acabando de chegar ou quem vai chegar amanhã, por exemplo, ou chegou hoje.
aqui em Portugal. Conta um pouco como está essa situação, assim brevemente. Se você chegou em Portugal agora, neste mês de julho, por exemplo, ou chegou em junho, primeira barreira que você vai encontrar, se você é um pobre batalhador, vou usar aqui um sujeito, né, que tem uma limitação, que tem um orçamento financeiro limitado, é o aluguel, porque os quartos estão caríssimos, né? Se você é uma pessoa no Brasil que não tem um orçamento bem estruturado, se você é um doutor da vida, ou alguém que tem um orçamento em dinheiro, uma quantia em dinheiro grande, neste momento que você chegar, você sozinho ou com sua família, às vezes você vai morar dentro de um quarto. E até para achar esse quarto, no seu orçamento, dependendo do seu orçamento, está muito complicado. E dizer que no que toca ao trabalho, nas funções laborais dentro de Portugal, temos muitas vagas, mas são vagas que, no sentido de certas pessoas, são vagas que eles chamam de vaga desqualificada. Aí vai dizer, mas o que é isto? Não, diz que Portugal tem emprego, tem. Mas alguém disse que a vaga é para gente que desqualificada ou sem grandes conhecimentos, sem grande perícia naquela função. E aí que você vai decifrar o que é isto, procurar o sinônimo, e você vai encontrar ajudante, cuidadora de lar, trabalho em restauração, que é o restaurante, trabalho no pesado, ajudante de jardinagem. Na verdade, são trabalhos que às vezes as pessoas daquele país não querem. Não quer dizer que estamos generalizando, né? Porque Portugal, como é um país que é um dos salários mais baixos da União Europeia, é claro que os próprios de cá também trabalham em determinadas funções que os imigrantes trabalham. Só que eles optam por não querer determinados tipos de trabalho, porque pode ser que depois vai estar algumas pessoas portuguesas assistindo os meus conteúdos, e o intuito aqui não é para desclassificar também as pessoas de cá de baixo rendimento. Dizendo que você encontra hoje emprego em Portugal, sim. Esse país maravilhoso, todo país tem suas críticas, mas é um emprego que lhe paga em média um salário mínimo. Então, para você que vem com esse pensamento achando que vai ficar rico, muito cuidado, muita atenção nesse seu planejamento, para depois você não sair falando barbaridade do ou de Portugal. É verdade. Venha sabendo que essas 1.000, 10.000, 60.000 vagas de emprego que toda hora o site empurra para você. Há emprego em Portugal, há emprego em Portugal. Só emprego que não necessita de uma qualificação naquela área. Eu não gosto de falar isso, são chamados subemprego, que eles chamam, né? Eu não gosto de usar essa classificação, mas tem vários canais aí que metem nessa farofa falando dessas questões. São subemprego. Eu mesmo trabalho carregando caixa, eu sou operador de logística. E muitos já ouvi falando aqui que não quer. Eu não vou largar o meu Brasil para estar em Portugal carregando caixa. Já escutei outro, tem vaga de cuidador de idoso ali, em Albufeira e tal. Eu não vou estar, desculpa a palavra, limpando excrementos de pessoas, né, com experiência de vida ou doente. Então, preste atenção que quando você pisar em Portugal, se você ficar escolhendo emprego achando que é o dono do mundo, com o rei na barriga, que nem diz o ditado popular, você pode se enganchar. Pode se enganchar, Você pode se enganchar, e você, depois dessa consequência de não querer, às vezes, trabalhar cuidando de idoso, de operador de logística, em restauração, e o salário ser 750, 800, e não dá, às vezes, para você pagar o aluguel do seu quarto, ou se você achar uma casa, para você não saindo porque falando coisas que levianas, sem ter feito essa primeira análise mental. Você escutava nos canais, venha preparado, mas na hora que topa o lava-prato, o capinar, o ajudante pedreiro, tem muitos que chegam aqui e não quer encarar esse serviço braçal, um trabalho honesto. Principalmente agora na altura das altas temperaturas, mas aí vem um problema. Agora são as altas temperaturas, e depois no inverno, se caso você fica numa empresa que te contratou por um período de 1 ano, por exemplo, também vem a questão do frio, porque há regiões aqui em Portugal que ela neva, que são mais frias. É claro que talvez no inverno você não irá trabalhar em áreas externas, mas mesmo assim, se você não está adaptado ao frio,
em determinadas regiões, talvez as pessoas também têm essas dificuldades de adaptação, tanto de região para região. Onde nós moramos no Algarve é uma das regiões mais quentes de Portugal, onde o sol brilha durante quase o ano inteiro, né? O período de luz solar é maior. Eles dizem que são 360 dias no estado do Algarve, aqui na região de Albufeira. Vou situar vocês, nós estamos em Lolé. Que cidade é essa? Que concelho? Fica aqui próximo, situa aí no vídeo. Fica próximo a Quarteira, próximo ali a Albufeira, próximo aqui a Faro, próximo a um distrito ou um lugar que chama Santa Bárbara de Neste, perto de Almancil. E não muito longe da fronteira da Espanha. Muito longe da Espanha, né? Na então parte da eu cheguei Andaluzia. aqui, 2019, carregando caixa. 2020, carregando caixa. 2021, mesma função, operador de logística. É um nome bonito, mas você trabalha muito. Quem dizer que não trabalha aí é porque não entende dessa função. 2022 e 2023, depois de tanto trabalho, trabalhando, o corpo pediu um descanso.